Olá pessoal, então estamos aqui em mais um encontro, né, seguindo aí a sequência da nossa videoaula de hoje, onde eu coloquei para vocês o primeiro vídeo, né, que se trata do capítulo 1, tá, que é a história da meteorologia. O capítulo 2, o vídeo trata-se na parte de revisão sobre frações. E agora o capítulo 3, tá, nós vamos dar continuidade para falarmos sobre a meteorologia em si, né? Já partirmos, já partirmos para uma nova fase, no caso, quando estivermos aí na próxima aula. Perfeito? Então, nessa parte da meteorologia, nós vamos ver a definição, tá? Habilidades, a implantação, áreas de utilização e calibração. Então, o que é que nós vamos aprender com isso ao final desta aula? Vamos definir metrologia, tá? Vamos descrever as suas habilidades, citar os motivos de sua implantação, descrever as áreas de utilização e citar as vantagens da calibração. Então, o que é metrologia? Então, a metrologia é a ciência das medições, abrangendo todos os aspectos teóricos e práticos que asseguram a precisão exigida no processo produtivo, procurando garantir a qualidade de produtos e serviços através da calibração de instrumentos de medição e da realização de ensaios, sendo a base fundamental para a competitividade das empresas. Então, a metrologia é uma ciência, tá? E trata-se de medições, ou seja, se é medição, nós temos aí então precisão, legal? Ou seja, todos os aspectos teóricos, práticos, né, que vai assegurar essa precisão exigida em quê? Em processos que são produzidos, tá? Qualidade dos produtos, a calibração do instrumento, se o instrumento está adequado para aquele determinado serviço, enfim, realizar, né, acima de tudo, né, ensaios, né, ou seja, fazer uma prévia, né, daquilo que se vai construir, ou seja, é fundamental para quem? Competitividade nas empresas, porque as empresas querem fazer, né, colocar no mercado sempre o melhor, né, o melhor produto. E o melhor produto, ele sempre exige as normas de medições, tá? Ou seja, tem que estar dentro das normas de medidas. Perfeito. Então, o importante é que a metrologia é a ciência das medições, tá? Ou seja, tudo que você vai medir, tá? Tudo que você vai trabalhar tem medida, tá? Então, é a ciência que produziu aquilo ali, os instrumentos que foram, né, a orientação para quem estava produzindo, o projeto que você tinha que fazer, que confeccionar. Então, através de um instrumento de medida calibrado, né, você conseguiu, né, ver efetivamente, né, a precisão daquele material ou peça que vai para o mercado de trabalho. Ou seja, aí então aí as empresas uma competição para que cada produto fabricado esteja realmente dentro, né, dos padrões, né, do projeto daquilo que ele foi criado. E quem é que pode garantir isso? A metrologia. Perfeito. Habilidades que consistem. Então, a metrologia aplica ferramentas básicas de estatística para análise de dados experimentais. Utiliza, né, manuseia e conserva equipamentos e instrumentos de medição. Então, seleciona e especifica instrumentos de medição. Então, para quem expor, né, para quem estiver hábito, né, e tiver habilidade, né, de estar manuseando instrumentos dentro da metrologia, o primeiro princípio é as ferramentas, né, básicas de estatística para análise, ou seja, aquilo que você vai experimentar, né, aquilo que você vai realizar. Então, o instrumento vai te dar essa habilidade. Então, saber manusear e conservar equipamentos de instrumento de medição é uma habilidade, é outra habilidade. E saber selecionar e especificar o instrumento correto naquilo que você vai usar. Tá legal? Continuando. Então, você também pode ainda selecionar e especificar o instrumento de medida,
Você consegue analisar folgas e interferências nos ajustes mecânicos para ajustar eixos e primas em furos, conferir alinhamento de equipamentos de acordo com referências técnicas e executar operações básicas de acabamento e ajustagem. Ora, é importante aqui, principalmente, né, além de especificar o instrumento que você vai medir, o que é essa especificação? É porque o determinado projeto que você está fazendo, que você está criando, ou que você está medindo, ou que você vai trabalhar, ele tem uma medida padrão específica ali. Se foi o metro, né, se foi o sistema métrico, se foi o sistema inglês, né, do sistema inglês se foi fração, se foi milésimo, enfim. É o instrumento específico para a medida, tá? Ou se é simplesmente uma trena, uma régua, se vai trabalhar no centímetro, se vai trabalhar no metro. Então o instrumento tem que ser específico, tá? E para você o instrumento ele vai permitir ainda com mais precisão, principalmente ver folgas e interferências nos ajustes mecânicos. Imagine só o pistão, né, do carro trabalhando ali na camisa, né, do bloco, do motor. Então, que folga, que interferência de ajuste pode ocorrer ali, né? Ou seja, tem que ser bem preciso, tá? Então, principalmente furos, eixos, né? Buchas, rolamentos, etc. Tá? Então, tanto a mecânica, a manutenção automotiva e a refrigeração, ela tem sempre ali o componente preciso que foi colocado na máquina para que as folgas e interferências dos componentes que trabalham sejam ali ajustados, né, de forma que o instrumento de medida que fez a garantia disso aí. Então, além disso, né, um alinhamento de equipamento de acordo com referências técnicas, ou seja, você vai alinhar um eixo, um motor, né, com o outro. Por exemplo, o pessoal da refrigeração trabalha com a parte industrial. Então, as bombas, né, tem que estar alinhadas ali, as bombas que trabalham em série. Então, quem é que vai te ajudar nesse alinhamento, né, dessas bombas? É um instrumento de medida, no caso aí um relógio comparador, enfim, tá? E você tem que saber executar, né, as operações básicas de acabamento e ajustagem. Então, quem é? O cara que está trabalhando na usinagem, por exemplo, o profissional que está trabalhando na usinagem, ele está fazendo um acabamento e uma ajustagem de uma determinada peça. Então, ele tem que saber executar aquilo e, além disso, saber o quê? Ter o instrumento para saber como ele está fazendo esse ajuste, né, esse acabamento. Então, é através do instrumento que vai orientar ele para isso. Bom, quais os motivos, então, que regulamentam e permitem a implantação da metrologia, né? Então, foi a ISO Série 9000 que garante a qualidade e metrologia. Tem o controle sobre os instrumentos de medição e certificação. Então, ISO Série 9000. Faz tempo, até aí se conserva, se mantém e ela garante essa qualidade aí da metrologia. Tá? Na sua globalização, que traduz a confiabilidade nos sistemas de medição, garantindo, né, especificações técnicas, regulamentos e normas, proporcionando as condições aceitabilidade na fabricação de produtos, montagem e encaixe, independente de onde sejam produzidos. Tá? Então, esse motivo que regulamentou, né, essa implantação, claro que ela depois de ser implantada, fazendo essa garantia através dessa ISO 9000, ou seja, essa qualidade da metrologia, ela tem aí esse controle total sobre os instrumentos e ainda com certificação, isso é fato. Agora, no mundo global, isso traduz o que? Uma confiabilidade. Tá? Isso faz com que o sistema que você está utilizando para fazer a medida, ele é garantido, ou seja, ele te dá essa condição para que você possa, de fato, realmente fazer a leitura do instrumento ou, né, trabalhar em cima de um processo de fabricação de que aquela medida seja exatamente aquilo que foi exigido no projeto. Tá legal? Então, especificações técnicas, regulamentos, as normas tem que ter, né? As condições de fabricação, né, que tem aquela aceitação que vai para o mercado, o produto, tá? O encaixe, a montagem, então tudo isso é a perfeição que vai garantir. Quem é que vai garantir durante a fabricação daquilo ali? É o instrumento de medida. O instrumento de medida você só vai ter ele para trabalhar na fabricação, Daniel? Não, o instrumento de medida
ele é também para fazer conferências, né, para conferir, para ver se saiu na produção correta, enfim. Ou seja, onde eles forem produzidos, a fábrica, né, que lidar com isso, principalmente a construção, ela, ela é padrão, tá? Para que isso saia para o mercado de trabalho, né, para que tudo que saia dentro do seu projeto saia com perfeição. E é o instrumento de medida que vai garantir o projeto para né, para servir aí a população, no caso, digamos assim. Bom, ainda esses motivos que regulamento e permite a implantação. Ou seja, o que é que ela vai causar aí? Ó? Melhoria no nível de vida das populações, o consumo de produtos com qualidade, da preservação da segurança, saúde e do meio ambiente. Então, ainda é um motivo muito mais forte, né, que regulamentou e permitiu a implantação da metrologia. Ou seja, porque através dela você vai garantir o nível de vida das populações no consumo de produtos, ou seja, com qualidade. Então, os produtos que chegam até você, ele vem com qualidade porque o instrumento garantiu, né, a precisão daquele determinado equipamento ou peça que vai para o mercado de trabalho, que vai para o povo, né, onde a gente vai utilizar, etc. Então, tudo depende da metrologia. Um parafuso e uma porca, ele não fica perfeito se você, ao fabricar, você não medir e conferir, né? Então, no processo de fabricação desse parafuso, tem que ter, né, a medição específica, o instrumento específico, para que esse produto saia com qualidade aí, né, para satisfazer o nível de vida aí da população. E é óbvio, né, sempre observando a parte da segurança, né, a saúde e o meio ambiente. Bom, quais as áreas de utilização da metrologia? Olha, a metrologia está dividida em três grandes áreas: a científica, metrologia científica, que utiliza instrumentos laboratoriais, pesquisa e metodologias científicas. Então, a parte científica, né, ela é utilizada em laboratórios, tá legal? Ou seja, na parte de pesquisas metodológicas e científicas. A metrologia industrial é essa que é a nossa área. Essa daí está voltada para nós da área tecnológica, ou seja, cujos sistemas de medição controlam processos produtivos industriais e são responsáveis pela garantia da qualidade dos produtos acabados. Então, a metrologia industrial, que é a nossa, né, é a nossa área, da área tecnológica, tá? Que vai então controlar os processos aí produtivos, né, na confecção, né, na saída para o mercado, a utilização do povo. É ele que vai dar essa responsabilidade da garantia do produto acabado. Tá legal? Até mesmo o que o pessoal usa na científica sai daqui da industrial para servir o científico. Ou seja, eles são a área tecnológica que é responsável da garantia da qualidade desse produto, utilizando-se da metrologia industrial. E a outra é a metrologia legal, tá? Que está relacionada a sistemas de medição usados nas áreas da saúde, segurança e meio ambiente. Então, existe lá a parte legal, né, da área da saúde, que se utiliza de instrumentos, né, e está somente, no caso, ligada aí à área da saúde, por exemplo, o uso de microscópicos, né. Existem aí na área da ortopedia, por exemplo, os ortopedistas, quando eles colocam aqueles parafusos lá, né, no ser humano, né, quebrou alguma parte do corpo aí, perna principalmente, você pode observar aqueles parafusos, aqueles, aquelas ferros de titânio, né, aço de titânio, cruzando aí a perna do elemento, parafusos e porcas. Então ali, por mais que ele tenha utilizado um instrumento muito comum na metrologia industrial, mas também é utilizado ali na metrologia legal, que é o caso aí, o paquímetro, né? Legal? Mas está sempre relacionado à área da saúde, ou seja, a metrologia legal. Então, relembrando então, metrologia científica, né? Três grandes áreas: metrologia científica, na parte de laboratório, pesquisas, metodologia científica;
Metrologia industrial, que controla os processos produtivos, né, industriais, e a metrologia legal, que está relacionada à área da saúde, né, ou seja, com segurança e aí com tranquilidade para o meio ambiente. Bom, além da garantia da qualidade do produto final, a metrologia tem um diferencial tecnológico e comercial, reduzindo o consumo e o desperdício de material. A produtividade é, por sua vez, a garantia pela calibração de componentes e equipamentos. Então, o que tem que dizer com isso? Essa qualidade do produto final, a metrologia, ela consegue ver, com mais eficácia para evitar o desperdício de material. Né? Às vezes, quando você vai pegar um material bruto e vai tornar ele um projeto, então você já vai pegar aquele bruto dentro de uma proximidade daquilo que você vai utilizar, ou seja, para não haver desgaste de material. Bom, calibração. O que é calibração? É a comparação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os indicados por um padrão. Então você tem lá o seu instrumento e você quer calibrar ele. Então aí nós temos um padrão lá que mede uma medida X. Aí você pega o instrumento, vai medir naquele padrão. O instrumento tem que bater exatamente aquele padrão. Tá? Quando bateu naquele padrão lá, então você está enxergando, está vendo que o seu instrumento está calibrado. Quais as vantagens então? Vai garantir o rastreamento das medições, permite a confiança nos resultados medidos, reduz a variação das especificações técnicas dos produtos, previne defeitos e compatibiliza as medições. Tá? Nesse rastreamento, ou seja, vai permitir então, que mesmo saindo lá do processo produtivo lá, e vai passar pelo controle de qualidade, então o instrumento lá do pessoal do controle de qualidade vai fazer um rastreamento lá e vai ver que tudo saiu perfeito. Tá? Os resultados finais, tá? Então vai permitir confiança nesse resultado. Então a calibração ele te dá essa segurança. Então vai reduzir essa variação específica técnica do produto. Então as especificações técnicas ali do produto é uma especificação X, tá? E ali você já vai com o instrumento específico, ali. Então você já vai perceber essa variação que existe ali. E se você já tiver uma ideia mais espacial assim de medidas, você já vai conseguir definir através do teu instrumento o que você vai medir, se aquilo ali já vai estar dentro da especificação realmente do produto. Legal? Vai prevenir defeito, Você vai conseguir evitar que uma peça defeituosa, um produto defeituoso vá para o mercado, E compatibiliza ali as medições, fazendo com que elas fiquem perfeitas e não seja que não seja um equipamento ou um material ou uma peça danificada aí para o mercado de uso aqui no nosso dia a dia. Bom, agora eu vou tornar aqui para vocês um exemplo da seguinte coisa. Vamos lá, um material a ser medido, por exemplo, tem um determinado valor de comprimento que lhe foi atribuído por uma determinada grandeza, ao afirmar que 2,54 metros. A essa medida, a grandeza padrão utilizada foi o metro, certo? Então, 2,54 metros, eu tenho 1 metro como medida que me foi atribuída aqui. Contudo, esse mesmo comprimento pode ser medido em polegadas, ou seja, daqui eu posso vir para cá. Ou seja, aproximadamente 100 metros. Aproximadamente 100 polegadas. E nesse caso, o padrão utilizado é a polegada. Então aqui eu tenho uma medida em metro e aqui eu tenho outra medida em polegada. Bom, então que o metro e a polegada pertencem a dois sistemas de medidas. Tá? Então eu posso dizer que o metro e a polegada pertencem a dois sistemas de medida diferentes. Então vou apresentar para vocês agora dois sistemas de medidas que nós vamos estudar na nossa disciplina aí desse período que vamos estar juntos. Então o sistema inglês
ele é um sistema na qual nós vamos trabalhar com a fração e o milésimo. Sistema inglês, ou seja, fracionário e milesimal. E o sistema métrico é o milímetro. Tá, sistema inglês, fração, nós já fizemos uma revisão, né? Numerador, denominador. E o milésimo são números decimais, onde após o ponto ou a vírgula, no mínimo 3 casas decimais, por isso que fala milésimo. E o sistema métrico, nós vamos adotar quem? O milímetro. E o sistema métrico é do metro padrão. Porém, para nós da área tecnológica, né, vamos adotar o milímetro. Perfeito? Então, pessoal, é isso aí. Estudamos aí no final aí o terceiro capítulo sobre a parte da metrologia, onde nós vamos nos aprofundar a cada dia, tá bom? Quero deixar claro para vocês que esses dois sistemas serão aí os nossos, né, serão aí o nosso norte, tá, de ensino-aprendizagem com relação à metrologia. Importante finalizar essa aula com o conhecimento desses dois sistemas. Então, só existem dois sistemas de medidas, o inglês e o métrico. O inglês fracionário, que é a fração, tá? Mas o fracionário ele é padrão, e o milésimo. E o sistema métrico, que é o milímetro. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o sistema fracionário, para nós já ficarmos colocando em nossa mente como trabalhar esse sistema. Tá legal? Vamos conhecer as bases das polegadas fracionárias, como elas foram divididas, né? Por que são divididas, por que são sempre esses mesmos números, o numerador é sempre ímpar, tá legal? Enfim, vamos conhecer esse padrão aqui do sistema inglês na parte fracionária. Em seguida o milésimo e o sistema métrico, que é o milímetro, que é uma coisa mais suave e tranquila de estudar. Tá ok, pessoal? Fico muito grato aí por vocês terem participado da minha aula. A aula ela é gravada, vocês sabem disso. Vocês podem ver e rever, estudar a disciplina, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender o conteúdo. Então, fica aqui para nós definido que nós temos o capítulo 1, 2 e 3. Então, nós temos aí já 3 exercícios para fazer. Então, após cada vídeo desse aí, cada vídeo que vocês viram, vocês resolvam o exercício da apostila. Tá bom? Cada final de capítulo tem um exercício. Ok, pessoal? Então, vocês têm capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então, façam esses exercícios. Se vocês não imprimir a apostila, copiem no caderno, ou então imprime só o exercício e façam, ou salva lá a parte do exercício, passa para o Word, resolve e vai arquivando aí nos arquivos de vocês, até porque o nosso conteúdo é todo online, né? Vocês estão aí com os arquivos, então vão salvando, e depois quando nós estivermos no presencial a gente vê isso aí na parte mais no físico mesmo, a apostila levando lá para a sala de aula. Mas como nós não estamos em sala, estamos trabalhando online, né, estudando online, façam isso, vão salvando, tá? Colocando aí um arquivo de vocês, separa um arquivo lá, um arquivo do curso, né? E vai guardando o material de cada disciplina. Então, conto com vocês, resolvam esses exercícios aí desses capítulos 1, 2 e 3. E na próxima aula teremos novos assuntos aí com relação aos sistemas que nós acabamos de conhecer no final, o sistema inglês e o sistema métrico. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Fiquem na paz, fiquem com a gente, vamos seguir firmes. Bons estudos, obrigado.